Tapioca, vem aqui participar dessa entrevista comigo. Vem cá, importante. Vem cá, vem cá. A gente vai falar agora sobre doenças respiratórias com o doutor Elias Lobo Braga, certo? Vamos falar sobre isso aqui. Doutor, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Você tá bem? Ótimo. Tudo jóia? Vamos lá, nessa época do ano, a gente fica mais doente. É fato. Eu fiquei doente esse ano. Nunca caio gripado, sabia? É verdade, é muito raro isso na minha vida. Eu caí gripado e fiquei um dia sem voz. Nunca aconteceu em mais de 20 anos de televisão, doutor. Então, ou seja, a gente tem que se cuidar para não dar errado. Pois bem, o que a gente precisa fazer? Quais são as doenças respiratórias que mais atingem a população nesta época do ano? Você precisa colocar da seguinte forma, né? É a época do ano que realmente a gente está mais suscetível, né? E as doenças principais são o resfriado comum, Tá. né? A gripe, que normalmente eles vêm conjugados aí, o pessoal tem muita dúvida com relação a isso. As rinites, que nem sempre elas são alérgicas. Tá. As rinossinusites, a asma, né? E a bronquiolite. Por que no inverno aumenta? A nossa resistência cai? Então, a gente pode tratar de duas formas, Vai. né? Então, assim, da primeira forma, do fator importante aí, é a parte ambiental, né? Que a gente perde o controle disso. Então, assim, o outono e inverno são estações de estiagem. Tá. Né? Então, diminui a umidade do ar e cai a temperatura. Perfeito. Tá? Então, assim, muito claro, assim, definido. O segundo aspecto é comportamental nosso, né? Então, diminui a temperatura, a gente tende a ficar mais junto, né? E em lugares mais confinados. Perfeito. Mais sujeito Justamente, se tiver uma pessoa, com o vírus ali. qualquer coisa, a gente está mais suscetível. Perfeito. É simples assim. Mais simples do que parece. Exatamente. Perfeito. E aí, como é que a gente faz, então? Algumas dicas pra gente evitar isso. Vamos nos proteger melhor. Vamos. O que a gente faz? Primeira coisa que todo mundo fala. Temos que tomar a vacina da gripe? Olha, é assim, obrigatoriamente, Boa. tá? Boa. Obrigatoriamente. Vai lá. Entretanto, tem grupos de pessoas que têm prioridade para tomar a vacina, né? Já que a vacina ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Então, algumas prioridades, né? Então, crianças até 6 anos, Tá legal. as gestantes em qualquer fase da gestação, Tá bom. tá? Agora eu vou falar uma palavrinha que aí chama puérpera, que são aquelas gestantes que já tiveram o neném 45 dias depois. Tá bom. Tá? Amamentando pode? Sim, Tá. sim, tá? E, na verdade, as pessoas idosas, que na verdade nessa diretriz coloca pessoas com mais de 60 anos. Mais 60 anos. Exatamente. Eu tive no hospital quando eu fiquei gripado, sei lá, né? Virose. A gente nunca sabe o que é direito. A verdade é essa, né? Você faz todos os testes, não dá nada, mas você tá com febre de quase 40 graus. Depois passa, graças a Deus passou, eu tô aqui. Mas enfim, e a enfermeira falou pra mim um negócio que me chamou a atenção. Ela falou o seguinte, ela falou, olha, a gente aqui que trabalha com isso, está muito acostumado e a gente acaba pegando quase tudo. Por mais que a gente se proteja, então a nossa resistência também é maior, de qualquer forma. A gente acaba se vacinando pelo contágio que a gente sofre no dia a dia. Mas ela disse o seguinte, ela falou que esse ano está pior. Ela falou que esse ano começou antes e está mais forte. Isso é a leitura de uma profissional de saúde que está atendendo ali no PS. Está mais forte mesmo? Então, na verdade, assim, o que a gente percebe é que o inverno, o outono ele não foi tão rigoroso. Tá. Entretanto, a impressão que a gente tem é que a umidade do ar caiu muito. Perfeito. Né? Tá mais então, seco. isso teve um incremento. Faz Eu sentido. concordo completamente com isso, né? E o que a gente não pode, de repente, confundir é que a vacinação também da influenza, ele tem alguns efeitos colaterais. Então, isso daí confunde. E às vezes a pessoa os fica doente. números, né, se mostram muito maiores e às vezes não é. De repente, a patologia em si. Né? Pode ser Sim, só na verdade, efeito um viés, alguma coisa. Que dura um dia, Mas dois. eu concordo, inclusive, com a afirmação também. Concorda, tá? Sim. Esse ano, por conta de um ar mais seco, então, você Eu não acredita que acredito seja que isso? sim, com certeza. O bichinho veio mais forte, está atrapalhando mais nossa vida aqui. Muito bem. Uma outra questão que é muito séria, que é o hábito da automedicação. Como a gente está acostumado, volta e meia a gente fica gripado. Se você não tomar vacina, você fica gripado uma vez por ano, por exemplo, tá, gente? Estou generalizando um pouquinho. A galera vai lá, abre a gaveta e se automedica. Não estou fazendo crítica porque eu fiz a mesma coisa, tá? Então, estou falando a verdade aqui. Eu fiz, antes de ir para o hospital, eu tentei resolver sozinho. Obviamente deu errado, aí eu tive que ir para o hospital. Então, eu falo. Isso atrapalha, não atrapalha? Atrapalha.
atrapalha sim. Só que acho que a gente tem que se atentar aí para alguns fatores. Você está com dor, né? Você tem a condição de ir ao hospital e ao sistema único de saúde, mas assim, você não precisa ficar também sofrendo. Um analgésico, uma dor, né? Não tem nenhum problema. Eu entendi. Entretanto, a gente precisa atentar alguns sintomas. Tá. Então, assim, se você tem uma febre que está persistindo, né? Mais de 3, 4 dias, você não está se sentindo bem, você tem uma dor que ela não passa de forma alguma, né? O ideal seria sem medicar, mas ela persiste. Você percebe que você não está se alimentando de forma apropriada, não está se hidratando. Então, eu acredito que nesse momento, obviamente, está atrapalhando e muito. Perfeito. Tá? Agora, é diferente, de repente, você está com uma dor, alguma coisa. Tomou analgésico uma vez, se resolveu. Não é esse muito problema. Diferente, exatamente. Tá bom, é o exagero disso, exatamente. Né? Tá perfeito, perfeito. Vamos lá. Alergias respiratórias, elas são muito comuns. A gente está numa cidade super poluída, falando de São Paulo, mas não é só São Paulo, outras capitais também são assim, e até as nossas cidades vizinhas aqui. As alergias respiratórias, elas confundem também, elas aumentam nessa época do ano? Aumentam sim, tá? Então, o que a gente tem que levar em conta, né? Em primeiro lugar, é um período de estiagem. Tá. Então, essas substâncias que causam essas alergias, elas ficam, na verdade, em suspensão, elas não depositam. Então, a gente está falando da parte ambiental. Ou seja, não chove e não lava o ar. Exatamente. Para falar bem simples. Uma segunda coisa, o frio faz com que a gente comece a lançar a mão de algumas coisas que a gente não estava lançando no calor. São blusas, cobertores, edredons, né? E fica mais próximo também. Tá. Né? Então, a partir daí, a gente fica com contato maior com esses alérgenos. E aí, com certeza, as doenças respiratórias alérgicas se afloram aí e a gente tem uma incidência muito maior. Voltando na tua resposta anterior, que foi a história do remedinho, quando é que a gente sabe que é só um resfriadinho bobo e aí um remedinho daquele da farmácia resolve, tá tudo certo? E quando a gente fala assim, opa, não é. Perfeito. Vamos lá. Aí a gente vai ter que diferenciar direitinho gripe e resfriado. Legal, né? Vamos lá. Então isso daí é bem, assim, gripe e resfriado. Alguns aspectos importantes, né? Então, a gente for pegar um resfriado comum, né? Que é essa doença mais habitual, ela vai durar aí uma média de 3 a 7 dias, sem maiores complicações. Sem maiores complicações, a gente pode dizer sem febre, por exemplo? Olha, ou até dá febre? Não, a gente pode dizer que tem uma febre mais amena e com uma frequência menor do que uma febre de gripe. Perfeito. O que é uma febre mais amena? Para a gente pensar na temperatura. Vamos lá. 37,8, acima disso a gente está falando de febre. Acima de 37,8 é febre. Exatamente. Então, assim, 37,8, 38, a gente vai ficar ali, 38,5, começa a ter uma febre mais importante. Tá bom. Tá? E sem estar persistente. Tá. Né? Agora, a gente tem uma febre acima de 38,5, que ela todo dia ela está ali presente, ou então ela está ali uma periodicidade de 8 em 8 horas, você tem que prestar atenção. Perfeito. A febre, então, é um bom alerta para a gente nesse caso? Ela é um excelente alerta. Febre, dor, a persistência de alguns sintomas, como eu te falei antes, a dificuldade de se alimentar, né? Dificuldade de tomar água, esse tipo de coisa. Não só pela dor, mas pela... mal-estar. Exatamente. Tá. Dor no corpo, entre outras coisas. Passou de alguns dias, isso está continuando e continua com a mesma intensidade, não é resfriadinho. Exatamente. Deixa eu falar desses caras aqui, aproveitar que a gente está falando sobre essa questão da alergia e tal, porque eu tive um fenômeno interessante na minha vida, doutor. Eu sempre tive cachorro a vida toda. Eu fiquei alguns anos sem ter cachorro, depois que eu casei. Minha mulher ainda não sabia que ela gostava de cachorro, aquela coisa toda, né? Ela que manda, essa história toda. E aí eu fiquei alguns anos sem ter cachorro. Você sabe que eu fiquei com alergia? Eu ia fazer entrevista e às vezes entrava um cachorro no estúdio. Cara, eu ficava com alergia. E eu que sempre tive cachorro. Me incomodou isso. Eu tomava antialérgico, aquela coisa toda. Ia fazer uma entrevista, ia ter cachorro, tinha que tomar o remédio. Bom, os cachorros vieram pra minha vida de novo. Sumiu a alergia. A gente tem o nosso corpo tem essa rápida capacidade de se defender? Eu fiquei mais resistente de novo? Olha... Não. Não. A alergia existe. Com certeza. Entendi. Ela existe. O que pode ter acontecido é que a diferenciação primeiro do animal e depois do ambiente em que ele está. Perfeito. Tá? Então, de repente, você entrou em contato
com alérgeno, com substâncias que desencadeavam aquele processo inflamatório exacerbado que a gente acaba chamando de alergia. Perfeito. Tá? Entretanto, com os seus animais novos e na sua casa, você estava no seu ambiente. Entendi. Então, talvez são substâncias que não causam essa reação alérgica inflamatória exacerbada e você não tinha os sintomas. Perfeito. Isso não significa que, de repente, pode entrar, um animalzinho de estimação aqui. Outro. Exatamente. Que pode. E aí traz para você essa substância e você pode ter novamente, né? Como é que a gente identifica esse tipo de alergia? São testes que são feitos, doutor? Tem diversos tipos para fazer o diagnóstico, né? Tá. Primeiro, a história clínica do paciente. O paciente referente para você que coça muito o nariz, tem espirros frequentes, até um pouco de dor, respira muito com a boca aberta, né? Tá. Entretanto, nós temos testes cutâneos, coloca-se o alérgeno, às vezes no dorso do braço, ou então nas costas. Tá. E hoje em dia tem até um termo, a imunoglobulina E específica, que chama RAST. Tá. E você dosa isso num tubinho de ensaio e ele mostra para você exatamente o alérgeno. Né? Por exemplo, então, no caso, epitélio de cão e gato. Perfeito. Né? Poeira, pólen, fungos, esse tipo de coisa. E você vem lá exatamente, com uma escala, dizendo se você tem ou não tem alergia, se ela é leve, moderada, de um grau alto, etc. Doutor, para as pessoas que já têm um problema, aquela pessoa que já tem rinite, ela já sabe, ela tem rinite alérgica, ela já sofre com isso a vida inteira, já está mais do que escolada. Quando chega essa época, que cuidados maiores ela deve ter? Vamos dar um cuidado geral para quem já tem o problema e também para quem não tem, para passar melhor por essa fase. Além da vacinação, o que a gente deve fazer para cuidar do nosso sistema respiratório, para a gente se proteger e enfrentar bem esse inverno um pouco mais seco do que o normal? Vamos lá. Então, assim, eu acho que tem dois tipos de patologia que a gente tem que abordar aí. Tá. Né? Seriam, na verdade, as infecciosas, que a gente vai falar de gripe, né, de resfriados e tudo mais. Então, assim, evitar os ambientes muito fechados, conglomerado de pessoas, o que às vezes é muito difícil de fazer. No nosso dia a dia. Como você já citou, nessa situação das doenças infecciosas, nós temos a vacina hoje disponível. Tá. Então, fazer o uso da vacina, com certeza. Não pode ter preconceito com a vacina, né? De forma alguma. Legal, isso é importante falar. E assim, mas ela vai prevenir da gripe, ela vai prevenir das complicações da gripe. Legal. Que é o mais importante. Perfeito. E agora, passando para outra categoria, que são as doenças alérgicas, né? Tá. Então, assim, quando for lançar a mão do uso de alguns de roupa diferente, edredom. Pegar aquela jaqueta que você nunca usa. Exatamente. Prestar atenção. Abrir, de repente, o guarda-roupa antes, tirar aquilo, fazer uma higienização. Tá. Né? Uma outra coisa importante, a incidência solar agora é muito menor nessa época do ano, mas, de repente, procurar um lugarzinho na casa que você consegue levar. Colocar no sol. Colocar no sol. Legal. Almofadas, o colchão, o travesseiro, para quê? Evitar a propagação de ácaro, né? E assim, com isso eu diminuo muito o contato com esses alérgenos, por consequência, diminuo os sintomas também dessas doenças alérgicas. Aproveitando a história do travesseiro, a gente tem que trocar o travesseiro de quanto em quanto tempo, hein? Então aí varia bastante, porque varia bastante de acordo com o produto do seu travesseiro, né? Então assim, hoje a gente preconiza que você evite, inclusive, aqueles travesseiros com pena, tudo mais, né? Mas sim, higienização constante, né? Semanalmente ou quinzenalmente, né? Avaliar de acordo com o que você tem de capa do travesseiro, do colchão, entretanto, tá? E aí, a partir disso, de acordo com o seu produto, você tem especificações que vai falar, você vai trocar a cada 6 meses, vai trocar a cada ano, a cada 2 anos. Então, assim, definir para você, tem uma data, eu realmente não consigo. Não seria o correto. Tá perfeito. Pra gente terminar, uma dica que eu acho que é muito legal, e acho que a gente já falou uma vez sobre isso aqui, e me chamou a atenção, que é algo que a gente não fazia há alguns anos e hoje a gente aprendeu a fazer, que é higienizar o nariz, né, doutor, com soro. Tem que fazer, não tem? Tem. Tá? Isso é essencial. Na verdade, assim, o nariz ele vai filtrar, umedecer e aquecer o ar. Olha quanta coisa que o bichinho faz aqui. Então, na verdade, assim, ele é a sua via de entrada realmente para o ambiente externo, a parte respiratória. Tá. Então, quando você lava o nariz, o que acontece? Além de você higienizar o nariz, você deixa ele úmido, você faz com que ele funcione melhor e você tira a impureza. Perfeito. Tá? A partir disso, a porta de entrada da via aérea, ela está totalmente higienizada. E hidratada. Pronta para usar, na verdade, né? Perfeito. E lava com o quê, doutor? Soro fisiológico. Soro fisiológico. Soro fisiológico, tá? Esse é o produto para se lavar o nariz. É isso que tem que usar. Exatamente. Olha, adorei. Doutor Elias Lobo Braga, otorrinolaringologista, muito obrigado pela presença. Tem muita gente doentinha aí, mas dá pra gente se cuidar. Foram algumas dicas tão legais que a gente teve aqui. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos passar por esse inverno tão seco aí, da melhor maneira possível. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Alegria de Celso, receber. Tudo bom. Obrigado. Volte, hein? Muito obrigado. Por favor, tchau, volte. Tchau.